Como vai, turma? Tudo bem? Vamos dar início à nossa quarta parte, né? O quarto vídeo desta nossa aula, que estamos falando sobre os cicloalcanos e a sua estereoquímica. Nessa última videoaula, né, nessa última parte, nós vamos conversar especificamente sobre os biciclos. Até então, nós vimos os anéis fechados, né, de átomos de carbonos saturados, os cicloalcanos, somente de forma individual. Porém, nós vamos observar, né, que podem existir dois ou mais ciclos, né, aí conectados, ligados diretamente ou indiretamente, formando o que nós chamamos de moléculas policíclicas, né? Especificamente, a gente pode falar dos biciclos, né, que são aquelas cadeias que vão ter dois ciclos e aí por diante. Tá? Então, o que seria uma molécula policíclica? Ela seria dois ou mais anéis de cicloalcanos. Então, é importante a gente destacar essa informação, porque quando eu falo cicloalcano, eu estou falando de uma cadeia, né, saturada de átomos de carbonos, numa cadeia cíclica. Então, dois ou mais anéis de cicloalcanos estão unidos ao longo de uma ligação em comum. Então, quando eu observo aqui o exemplo, que é a molécula da decalina, o que eu posso observar? Que bem aqui eu tenho um carbono em comum que liga a cadeia da esquerda com a cadeia da direita. A mesma coisa este átomo de carbono aqui, também marcado. Ele faz parte desta conexão, né? Então, eu tenho duas cadeias que estão unidas, né, através desses dois átomos de carbono. Então, consiste de dois anéis de ciclohexano, no caso da decalina, tá? Unidos para compartilhar dois átomos de carbono, que foram os quais eu identifiquei aqui, né? O que eu chamo de carbono 1 e carbono 6. Essa numeração a gente já vai chegar em como fazer essa quantificação. Pode existir em uma de duas formas isoméricas. Então, esse composto aqui, ele pode existir tanto na forma trans quanto na forma cis. E é isso que a gente vai ver agora. Aqui na parte superior, eu tenho o que seria a cis-decalina. A gente pode observar que nesta molécula, né, na molécula cis, os dois átomos de hidrogênio dos carbonos, né, que são aqueles dois carbonos que eu identifiquei lá no slide anterior, que são os carbonos que ligam as cadeias, que a gente pode chamar de carbonos cabeças de ponte, né? Eles, se a gente for observar que os hidrogênios que estão ligados a ele estão voltados para a mesma face do anel, e por isso eu chamo de cis-decalina. Já na molécula trans, eu vou marcar aqui embaixo para vocês os carbonos são chamados de cabeça de ponte. São os carbonos que ligam as duas cadeias cíclicas. Eu observo que os átomos de hidrogênio ligados a eles estão em faces opostas, e por isso que essa é a molécula da transdecalina, né? Então, a cis e a transdecalina, elas não são interconvertíveis por rotação do anel ou outras rotações. Elas, na realidade, são estereoisômeros, cis-trans, e têm a mesma relação entre si existente entre o cis e o trans 1,2-metilciclohexano, que foi um exemplo que nós vimos em vídeos passados, no qual, né, eu coloco para vocês que são moléculas diferentes, né? Essa estereoquímica, ela confere moléculas que não são diferentes apenas espacialmente, elas geram de fato moléculas diferentes com propriedades físicas e químicas diferentes.
Então, vamos olhar especificamente agora os compostos bicíclicos, né? Já que a gente entendeu o que é uma molécula policíclica. Ela vai ter mais do que um ciclo, né, alcano ali conectado. Então, os compostos bicíclicos ou biciclos, também você pode encontrar esse nome, ele contém dois anéis fundidos em ponte ou compartilhando somente um carbono, né, que aí a gente vai chamar de espelho cíclico, já vai aparecer aqui para vocês. Então aqui eu tenho os chamados bicicloalcanos, né? E aqui embaixo eu coloquei para vocês um exemplo de cada um dos tipos. Aqui eu tenho exemplo de biciclos fundidos. Observem que eu tenho átomos de carbonos, né, compartilhando esses dois, né, conectando esses dois ciclos, né, e eles estão diretamente ali conectados, por isso biciclos fundidos. No caso dos biciclos em ponte, eu tenho, né, átomos de carbono conectando as duas cadeias, mas observem que eu tenho, né, uma ponte intermediária. Então eu tenho um ciclo para cá e um ciclo para cá para o lado, né, como se fossem duas folhas de papel, né, uma encostada na outra e elas estivessem descendo. E aqui eu tenho o espirociclo, que é quando eu tenho apenas um átomo de carbono, né, conectando aqui os dois anéis. Tá? Então, os biciclos eles ocorrem por meio de anéis fundidos ou em junção, que é o tipo mais comum. Eles compartilham átomos de carbono. Já os anéis fundidos unidos por pontes, que é o segundo exemplo, também são comuns, compartilham dois átomos de carbono não adjacentes. Né? Ou seja, aqui enquanto eles são vizinhos, aqui observem que eu tenho, né, uma conexão que separa eles, eles não estão ligados diretamente. Né? E aqui eu digo que esses átomos são as cabeças de ponte. Aqui eu também posso dizer que são cabeças de ponte. Tá? Essa ponte podendo conter um ou mais carbonos. Né? Então essa daqui, essa linha vermelha que eu estou marcando, é a ponte que conecta os dois átomos de carbonos que são compartilhados pelos dois ciclos. Né? E eu posso ter nessa ponte aqui mais do que um átomo de carbono. E por último, eu tenho os espirocíclicos, em que dois anéis compartilham somente um átomo de carbono, né? E esse tipo de composto ele é mais raro. E como é que vai ser realizada a nomenclatura desse tipo de composto, que é o que a gente vai focar aqui nessa videoaula? Né? Então vamos olhar aqui, né, esse exemplo e observem que eu tenho, né, a estrutura de o que seria o bicicloheptano. Vejam aqui os átomos de carbono que conectam, né, esses ciclos, tá certo? Eu mostro aqui, identifico uma ponte, né, com um átomo de carbono, e aqui eu tenho outras pontes, né, que seria uma ponte com dois átomos e aqui também com dois átomos. Né? Então, essa estrutura aqui, que é uma estrutura onde eu mostro os átomos, né, as suas conexões, ela é semelhante a esta daqui, lateral, ou também a esta daqui. Então, eu tenho aqui a representação do mesmo composto de três maneiras diferentes. Geralmente, nós vamos trabalhar com esse tipo de representação aqui, tá? Onde os átomos de carbono e hidrogênio eles não aparecem, porque isso facilita a nossa identificação dos carbonos, cabeça de ponte, das pontes, a contabilização, né, e obedecimento da regra de nomenclatura. Então, o que diz a nomenclatura? Primeiro, adota-se como nome principal o do alcano correspondente ao número total de átomos de carbono nos anéis, adicionando o prefixo bicíclico. O que significa? Que depois que eu tiver o número de átomos de carbono, né, na cadeia principal, eu vou nomear esta cadeia principal como se fosse um alcano. Então, se a cadeia principal tem 6 átomos de carbono, X-an, né, porque é uma cadeia saturada, e O, porque é um hidrocarboneto, hexano. Porém, como eu estou diante de um biciclo,
eu preciso adicionar a palavra biciclo antes do nome, né? Então é isso que nos diz a regra. Porém, eu tenho duas regras que são bastante importantes, principalmente quando eu tenho ramificações. Olha lá, o que diz o item 2? Numeramos primeiro a ponte com o maior número de átomos de carbono e, em seguida, as outras, mantendo a sequência de ponte com o maior número de átomos de carbono para a menor. Isso significa dizer que vai existir uma prioridade de numeração dos átomos de carbono, e esta prioridade vai ser aquelas pontes que são maiores para aquelas pontes que são menores, né? Então, é interposto entre colchetes o nome que denota o número de átomos de carbono em cada ponte, em ordem decrescente de comprimento, não considerando aquele da fusão do anel, né? Então, uma outra parte, né, que vai surgir aí no nome dessa cadeia é que eu vou identificar entre colchetes, tá, o número, vou aqui colocar, por exemplo, 3, 2, 1. Eu vou colocar entre colchetes o número de átomos de carbono de cada uma das pontes. Porém, eu não vou considerar os carbonos que estão na cabeça de ponte, né? Aqueles carbonos que conectam as duas cadeias. Então, por exemplo, vou mudar aqui de cor. Olha cá, olha aqui. Se eu tivesse nessa cadeia, esses carbonos que estão circulados em vermelho, eles são os cabeças de ponte. Então, quem está na ponte? Estes aqui estão em outra e estes estão em outra. Então, aqui eu teria, né, uma ponte com 2, uma ponte com 2 e uma ponte com 1. É isso que nós vamos fazer. Então, eu estou mostrando primeiro para vocês de forma separada para que vocês entendam as regras. Depois nós vamos pegar todas e vamos construir os nomes. Terceira e última regra. Se um substituinte estiver presente, tentamos dar a ele o menor número, porém, seguindo a prioridade de numeração das pontes citadas. Ou seja, é uma prioridade a gente começar a numerar os carbonos das pontes maiores para as menores. E posso utilizar como critério, né, aí de desempate, por exemplo, a presença de uma ramificação. Porém, se eu tenho, né, uma ponte com um número menor de átomos de carbono e uma ramificação, ela nunca vai ser prioridade diante de uma outra ponte que seja maior, que tenha um maior número de átomos de carbono, tá certo? Essas regras elas se tornam mais compreensíveis quando a gente parte para a prática, para a sua utilização de fato. E é isso que nós vamos fazer agora. Olha lá, tem aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo A, tá certo? Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Identificar os carbonos cabeças de ponte, que são aqueles carbonos que conectam os anéis. Então, eu vou marcar aqui, olha, eu tenho um carbono cabeça de ponte aqui, e um outro carbono cabeça de ponte aqui. Essa imagem está representada bem aqui, tá? Então, observem, aqui eu destaquei cada uma das pontes. Então, vejam que a molécula toda ela não está, né, destacada aqui, né, entre esse quadrado ou retângulo tracejado. Por quê? Porque eu não vou considerar na identificação da quantidade de carbonos por ponte os carbonos cabeça de ponte. Então, quais são as pontes que eu tenho? Eu tenho uma ponte aqui com um átomo de carbono, uma outra ponte para cá com um átomo de carbono, e aqui eu tenho uma outra ponte com 4 átomos de carbono. Então, observem que eu tenho um biciclo, né, em ponte, e eu acabo de identificar cada uma das pontes. Então, para a nomenclatura, vou colocar a palavra biciclo, tá? E vou colocar a numeração de cada uma das quantidades de carbonos das pontes em ordem decrescente. Então, 4.1.1. Pessoal, como aqui eu não tenho ramificação, eu não vou me preocupar com o número com a numeração
dessa cadeia. Basta que eu conte o número de átomos de carbonos, né? Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 átomos de carbonos, oct, e ano, porque é um hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho o nome. Começo com a palavra biciclo, porque é um biciclo, coloco entre colchetes a quantidade de carbonos de cada uma das pontes. Não esqueça que você não vai contabilizar os carbonos cabeça de ponte, por isso que é importante vocês identificá-los logo no começo, e finalizo com o nome do alcano correspondente. Vamos para o exemplo B. Exemplo B, identifico os carbonos cabeça de ponte. Ok? E aí destaco as pontes. Então, olha lá, eu tenho uma ponte aqui na esquerda com 3 átomos de carbono e tenho uma ponte na direita com 2 átomos de carbono. E a ponte central ela não tem átomos de carbono, né? Vejam que aqui, isso daqui representa um carbono. A linha reta, né, ela conecta os 2 carbonos cabeça de ponte. E lembrem, eles não vão ser contabilizados. Então, aqui eu tenho o biciclo, entre colchetes, 3, 2, 0, ponte com 3 carbonos, ponte com 2 carbonos e ponte com 0 carbonos. E o número de átomos de carbono? 1, 2, 3. Aí você conta os cabeças de ponte, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, é o heptano. Exemplo C. Identifico cabeça de ponte. Identifico as pontes. Então, à esquerda eu tenho uma ponte com 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, e à direita uma ponte com 1 átomo de carbono. Central eu tenho 0. Então, nomenclatura: biciclo, abre colchete, 3, 1, 0. Vejam que mesmo não tendo átomos de carbonos na ponte central, né, eu vou colocar o 0. E quantos átomos de carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Observem, na hora de finalizar o nome, na hora de contabilizar os átomos de carbonos totais na cadeia principal, eu vou contabilizar os carbonos cabeça de ponte. Eu só não vou contabilizá-los na hora de identificar as pontes. Exemplo D. Vamos lá. Identifico os cabeças de ponte. Esses átomos de carbono são os que ligam as pontes. E aí vamos identificar as pontes. Eu tenho à esquerda uma ponte com 4 átomos de carbono, à direita uma ponte com 3 átomos de carbono e na parte superior uma ponte com 2 átomos de carbono. Então, como fica o nome desse composto? Biciclo, abre colchetes, 4, 3 e 2, um decano. Por que um decano? Porque eu tenho 11 átomos de carbono. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuidado. Cuidado para você não contar 2 vezes os carbonos cabeça de ponte. Acompanhem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Então, da ponte da direita, eu já pulo para a ponte da cima, porque eu já contei os carbonos cabeça de ponte. Vamos agora a mais exemplos, tá certo? Vejam que aqui eu começo a numerar para vocês. Então, identifico aqui os carbonos cabeça de ponte, tá certo? Vejam aqui, primeira ponte, segunda ponte e terceira ponte. Então, nome, biciclo, ponte 1, 3, tá? 2 e 1. Octano, porque eu tenho 8 átomos de carbono.
Vejam a numeração. Esse detalhe é muito importante porque nesse exemplo a gente ainda não tem ramificação, né? Então a gente pode começar a testar a regra de numeração dos carbonos. Então o carbono de número 1 sempre vai ser um dos carbonos da ponte. Pode ser tanto carbono cabeça de ponte superior quanto inferior. Você não vai necessariamente escolher aquele que você bem quiser. Você precisa observar. Neste caso aqui, eu até poderia escolher qualquer um dos dois átomos de carbonos, e eu escolhi o de baixo. Então vejam lá, carbono de cabeça de ponte, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a regra? Comece a numerar da maior cadeia para a menor. Então é um erro se eu passar para a cadeia de cima, porque a ponte de cima ela só tem um carbono. Veja a ponte da esquerda, ela tem dois. Então, obrigatoriamente, eu preciso numerar os carbonos agora desta ponte. Então, 5, 6, 7, e daqui eu posso pular para a ponte superior, 8. Vamos mais um. Identifique os carbonos cabeça de ponte, uma ponte, outra ponte e a ponte central tem 0. Vou numerar. Começa a numerar por um dos carbonos cabeça de ponte e a numeração tem que começar seguindo ou para a esquerda ou para a direita, porém eu devo procurar a maior cadeia. Aqui também não me importa se eu vou escolher o carbono de baixo ou de cima como o número 1. Como eu não tenho um radical, isso não influencia muito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no meio eu não tenho. Então, biciclo, cadeia, ponte, com 3 átomos de carbono, ponte com 1 e ponte com 0. Hexano, 6 átomos de carbono. Terceiro exemplo, cabeça de ponte, cabeça de ponte. Ponte 1, ponte 2 e ponte 3. Aqui eu tenho uma ponte com 4 átomos de carbono, aqui com 2 e aqui com 3. Então, biciclo, 4, 3, 2. E olha a numeração. A numeração, vou para a ponte com mais átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou para a próxima. Eu não posso ir para a ponte de cima, que só tem 2. A ponte da direita tem 3. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os exemplos da parte de baixo agora, eles vão apresentar ramificação. E você precisa ter muito cuidado, porque você precisa obedecer a regra de numerar os carbonos das pontes em ordem decrescente, das pontes que têm mais carbonos para as que têm menos. Porém, se eu tiver aí radicais, eu posso, na verdade, eu devo fornecer a ele, obedecendo a regra das pontes, eu devo fornecer a ele o menor número possível. Então, olhem lá. Aqui eu tenho cabeça de ponte 1 e aqui eu tenho uma outra cabeça de ponte. Primeira ponte, segunda ponte, terceira ponte. Então, olhem lá. Aqui eu tenho uma ponte com 3, uma ponte com 2 e uma ponte com 1. Então vejam que já de cara você não vai ter como prioridade a ponte superior, porque ela já tem o menor número de carbonos na sua ponte. Então a prioridade vai ser esta ponte. Vou agora numerar. Posso ter de repente uma prioridade de escolher o carbono de baixo ou de cima. E aí eu vou ver que eu tenho uma ramificação. E aí eu tenho que dar ela o menor número possível, obedecendo essa regra da cadeia. Então, se eu começo daqui de cima, 1, 2, 3. Se eu começo daqui de baixo, 1, 2, 3. Então, isso não interfere. Mas se eu começar de cima, qual vai ser a numeração deste carbono aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam que se eu começo pelo carbono de cima, vai me fornecer a mesma numeração, a ramificação do cloro, que é o número 8. Então, não me importa
se eu começo de cima ou de baixo. Eu vou ter o cloro no átomo de carbono 8 e vou ter o metil no carbono de número 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, não vou para cima, porque se eu for para cima, eu não vou estar obedecendo que essa ponte tem mais carbonos do que esta. Então, 5, 6, 7, e agora eu pulo para de cima, 8. Para os biciclos que têm ramificação, eu começo escrevendo, né, o nome dos radicais obedecendo a ordem alfabética. Então, 8 cloro, 3 metil, né, 8 cloro porque eu tenho um cloro ligado ao carbono 8, 3 metil porque eu tenho um metil ligado ao carbono de número 3, biciclo, e aí eu vou informar o número de átomos de carbonos nas pontes 3, 2 e 1. A cadeia principal, tá, ela tem 8 átomos de carbono. Vejam que ramificação não é cadeia principal. Então, a cadeia principal tem 8 carbonos. Então, octano. Vamos ver mais este exemplo. Carbonos cabeça de ponte. Aqui eu tenho uma cadeia. Observem que ela tem uma ramificação. Tenho aqui outra cadeia. E aqui eu tenho um carbono, né, cabeça de ponte que tem uma ramificação. Então, observem que eu poderia começar com esse carbono de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu daria ao carbono contendo esta ramificação a numeração 5. Então, observem que aí eu preciso obedecer a regra. Se eu posso fornecer a este carbono o menor número e também obedecer a regra da maior ponte, então por que eu não começo de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a ponte central tem 0 carbonos. Então, nomenclatura 3 bromo, 1 cloro. Veja que eu coloco primeiro o bromo e depois o cloro, porque eu preciso seguir a ordem alfabética. Biciclo, carbonos nas pontes 3, 1 e 0. Hexano, porque a cadeia principal tem 6 átomos de carbono. Tá certo? Vamos ver então aqui agora, né, os nossos últimos exemplos desta aula. Eu peço, né, para que você, nesse momento, pause o vídeo e tente dar a nomenclatura a esses compostos, tá bem? Pode pausar. Se você não pausou ou se você pausou e agora voltou, a gente vai ver o nome destes compostos obedecendo às regras que nós acabamos de aprender. Então, olhem lá. O primeiro composto ele vai ser chamado de biciclo 4,2,0-octano. Observem as cabeças de pontes marcadas. Observem a ponte aqui com 4 átomos de carbonos, com 2 e a principal com 0. Então, biciclo 4, 2 e aqui 0. Né? Então, bem aqui eu tenho nessa ponte 0 carbonos, octano, porque a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrem, quando eu não tenho ramificação, basta que você conte o número de átomos de carbonos, né? Porque numerar os carbonos só é importante quando eu tenho uma ramificação. Aqui, segundo composto, o nome dele será biciclo 4,3,0-nonano. Vejam, cabeça de ponte. Tenho aqui a ponte com 4 carbonos, uma ponte com 3 e aqui uma ponte com 0. Então, biciclo 4,3,0. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nonano. Então, este é o nome do meu
composto. Próximo exemplo é o biciclo 440 decano. Vejam lá, carbonos cabeça de ponte. Ponte 1 com 4 carbonos, ponte 2 com 4 carbonos e a ponte central aqui com 0. Então, biciclo 440, cadeia principal contém quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, decano. Vamos para cá, para este outro exemplo. Cabeça de ponte. Ponte 1 com 4 carbonos. Ponte 2 com 2. Com 1. Então, biciclo 4, 2 e 1. Vejam, 4 carbonos, 1 carbono e 2. Né? Coloque em ordem decrescente o número de átomos de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nonana. Próximo exemplo é o biciclo 433 dodecano. Cabeça de ponte. Estou circulando as pontes. Esta ponte tem 4, esta ponte tem 3 e esta ponte tem 3. Então, é o biciclo 433. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dodecano. 12 átomos de carbonos na cadeia principal. Vamos olhar aqui agora. Cabeça de ponte. Ponte 1, ponte 2, ponte 3. Nome: 2-metil. Por que 2-metil? Porque eu posso começar a contar, né, de qualquer um desses dois cabeças de ponte. Esta ponte tem 1, esta ponte tem 1 e esta ponte tem 2. Se eu começo no carbono de cima, vejam, 1, 2, 3. Se eu começo no carbono de baixo, 1, 2. Então, eu forneço ao carbono que contém o metil a menor numeração, 2. Então, 2-metil, biciclo, 2, 1, 1. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Vamos olhar aqui agora. Nome: biciclo 221 heptano. Uma ponte e outra ponte. Uma ponte com 2, uma ponte com 2 e uma ponte com 1. Então, biciclo 221 heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque isso daqui é um carbono e uma ponte. Heptano. Nome do próximo. Por que 8-metil? Vejam os cabeças de ponte. Primeira ponte com 4, outra ponte com 3 e uma ponte com 0. Então, vou começar a numerar. Se eu começo do de cima, porque eu tenho a ramificação, então eu preciso numerar. Não posso vir para cá, para a esquerda, porque ele tem menos carbonos do que essa ponte. Então, eu tenho que obrigatoriamente começar para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou tentar de baixo, também começando para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, tanto se eu começar do carbono superior ou inferior, cabeça de ponte, eu sempre o meu carbono ligado, que contém uma ramificação, vai ser o carbono de número 8. Então, 8-metil, biciclo
430. Nonano, porque ele tem 9 átomos de carbono. E o meu último exemplo, né? Vejam lá, cabeça de ponte. Primeira ponte com 2, outra ponte com 3 e uma ponte com 1. Vejam que o radical vai estar na ponte 8, que é a menor ponte. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Independente se eu começar de qualquer um dos cabeças de ponte, esse carbono sempre vai ser o último, sempre vai ser o de número 8. Por isso, 8-metil biciclo 3,2,1 octano. Tá certo? Olha só, pessoal, vai ficar para vocês resolverem e depois, né, confirmarem as respostas corretas estes exemplos. Vai lembrar que não vale ponto, é um exercício para vocês. Vejam que todos não têm ramificação, que é justamente para que você consiga identificar as pontes, os carbonos cabeça de ponte. Você pode treinar, né, a numeração, por mais que não tenha nenhuma ramificação que exija uma numeração, mas você pode utilizar para treinar essa numeração dos átomos de carbono. Então, turma, chegamos ao final da nossa aula de número 5, cicloalcanos e sua estereoquímica. E durante essas 4 aulas, nós pudemos conhecer um pouco mais os cicloalcanos. Vimos a base da sua nomenclatura, passando pelas observações importantes relacionadas ao tamanho da cadeia fechada, né? A identificação dos seus substituintes e a melhor ordem para que a gente possa numerá-los com os menores números possíveis. Temos também compreender como é que a tensão provocada no anel devido a um ângulo diferente do de 109,5 graus vai influenciar sobre a estabilidade desse anel, né? Então a tensão ela vai provocar ali um resultado que vai fazer com que a molécula, né, do cicloalcano ela não seja planar, ela tenha átomos de carbono que vão estar fora do plano dos demais, e isso vai influenciar no montante total, né, um equilíbrio entre as tensões angulares, estérica e torsional. Por fim, nós podemos conhecer um pouco mais os biciclos e entender como é o funcionamento, né, da nomenclatura deste tipo de cicloalcanos, que são moléculas que vão ter mais de um anel, e esses anéis eles podem estar fundidos, separados ou não, tá certo? Bom, aqui então a gente encerra a nossa videoaula de número 5 e a partir da próxima aula a gente já vai começar a conversar sobre o conteúdo da nossa segunda NAP. Então agora é um momento de descanso, de relaxamento, para que a gente possa em breve retornar os nossos estudos. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.